tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Pra adorar teu santo nome, te bendizer, exaltar, só tu és santo. Reconhecer teu poder e soberania e proclamar teu amor, tua justiça. Estamos aqui para adorar a fonte da vida, diante de ti declarar, somos família, uma só voz celebrar tua presença, que nos transporta de paz, nos alimenta. Te adorar. Estamos aqui para adorar teu santo nome, te bendizer, exaltar, só tu és santo. Teu poder e soberania e proclamar teu amor, tua justiça. Estamos aqui para adorar a fonte da vida, diante de ti declarar, somos família. Celebrar
boa noite, bem-vindo para mais um encontro para celebrar virtualmente ainda em casa, infelizmente, para a sua segurança e para a segurança dos seus amados. Em breve estaremos presencialmente, mas agora pare tudo o que você está fazendo e se concentre para juntos adorarmos ao nosso Deus. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia para juntos realizarmos uma leitura no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 20. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 20. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz.
do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Que você seja abençoado com essa leitura. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
convido você a orar. Vamos? Amado Deus e querido Pai, venha o Senhor nessa hora pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um que está nos assistindo aqui nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha tocar em suas vidas, que o Senhor venha com a sua poderosa graça, com o teu amor, com o teu perdão, com o teu consolo, abençoar e estar presente na vida de cada um, Senhor, daqueles que estão nos seus lares, junto com as suas famílias ou até mesmo sozinho. Que o Senhor se faça presente, Senhor, que o Senhor, mesmo distante do ambiente onde éramos acostumados a estarmos presentes em celebração, lá nas suas residências, nas suas casas, o Senhor esteja abençoando e fazendo com que as pessoas, Senhor, que estão distantes, sintam o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado, Senhor. É o que eu te peço, pois sei que o Senhor sempre se faz presente em nossas vidas, independente do local que nós possamos estar. Também oro, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão aí na linha de frente, na luta contra esse vírus tão letal. Que o Senhor os proteja e também dê sabedoria e inteligência emocional para lidar com essa pandemia. Oro pelas autoridades que tenham sabedoria em dirigir o país, o estado, a cidade nesse momento tão difícil. Também, Senhor, oro em favor de cada um, Senhor, que tem contribuído para que a gente possa ter o andamento da Tua igreja nesse momento de pandemia, que a gente possa conseguir continuar ajudando as famílias que precisam. Peço que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, aqueles que têm contribuído financeiramente. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor esteja presente, curando, dando paz para aqueles que têm enfrentado essa doença, que estão acometidos pelo coronavírus. Que o Senhor esteja, Senhor, tocando cada um deles, que o Senhor esteja curando, dando sabedoria aos médicos, para que eles possam passar e sair curados desse momento. Também oro, Senhor, pelas famílias que estão lutadas, Deus, pessoas que perderam a vida nessa pandemia. Que o Senhor console cada familiar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, pois sei que o Senhor morreu na cruz e que um dia nós vamos ressuscitar, que um dia nós vamos rever pessoas queridas que perdemos. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Esperamos coisas melhores, ressurgirá das chamas. Esperamos coisas melhores, ressurgirá das chamas. Esta expressão, escrita em latim, está no selo e também na bandeira da cidade de Detroit, capital de Michigan, do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Esta expressão está aqui, inclusive. Domingo passado eu até deixei aqui de propósito, porque eu já tinha a intenção de, nesta noite, estar falando sobre essa expressão, pregando sobre essa expressão. Ela está escrito aqui em latim: Speramus meliora resurget sineribus. O meu sobrinho me deu essa placa quando ele esteve aqui alguns anos atrás. Ele é filho da minha irmã Gláucia, que é pastora lá,
e também do meu cunhado, pastor Kleber. Ele também esteve pregando aqui em nossos cultos, como o Herbert, meu sobrinho. Só falta agora a minha irmã ter a oportunidade de também trazer a mensagem. Um dia desses nós vamos trazê-la aqui também para participar do nosso encontro, para celebrar. Quando eu recebi essa plaquinha, o meu sobrinho Herbert me explicou, né? E eu fui atrás agora, nesses últimos dias, entender melhor a história da cidade de Detroit. Estas frases foram escritas pelo Gabriel Richard após um incêndio que ocorreu em 11 de junho de 1805, no século XIX. Isso aconteceu na cidade de Detroit, um grande incêndio que queimou praticamente toda a cidade, deixando apenas um edifício salvo das chamas. E depois desse desastre, a cidade se levantou por estar principalmente localizada ao longo da hidrovia dos chamados Grandes Lagos do estado de Michigan. Cresceu como uma zona de transporte para todo o país, se desenvolvendo na década de 1830 como uma indústria de construção naval e também uma indústria com indústrias manufatureiras. Já no início do século XX, em 1904, Henry Ford fundou a sua empresa automobilística, fazendo de Detroit, no início dos anos de 1900, como a capital automotiva do mundo. E em 1820 se tornou a quarta maior cidade dos Estados Unidos, depois de Nova York, Chicago e Filadélfia. Mas a história da cidade passa por inúmeros capítulos baseados neste lema, que fazem que Detroit tenha que ressurgir das chamas ou das cinzas por muitas vezes, sempre com a visão de tempos melhores. Por exemplo, as tensões de longa data entre os brancos sobre os negros que moravam na cidade culminaram nos distúrbios de julho de 1967, com resultados de 43 pessoas mortas, maioria negras, 467 feridos e mais de 7.200 prisões. E o que deixou Detroit meio que destruída foi que mais de 2.000 edifícios e casas foram destruídas. E isso aconteceu principalmente nas áreas residenciais e comerciais onde os negros estavam. Com isso, milhares de pequenas empresas fecharam de forma definitiva e mudaram para bairros mais seguros e longe do centro da cidade, que formaram, no caso, novas cidades, novos lugarejos. E durante os próximos 10 anos, depois desse distúrbio em 1967, a cidade perdeu mais de 110 mil empregos e o setor industrial ficou afetado, em ruínas por décadas, se tornando uma cidade fantasma. Detroit chegou, para vocês terem uma ideia, a ter 2 milhões de habitantes nos anos 50 e 60, onde foi o auge da indústria automobilística. Mas agora, nesses anos, nos últimos anos, no último censo, tem um pouco mais de 700 mil habitantes. Houve uma migração gigantesca da cidade, principalmente do centro, para o redor da cidade e para outras cidades. Mas o lema sempre esteve presente. Esse lema sempre esteve presente. Em meio a este caos, ainda surge, em 1977, um chamado Centro Renaissance Center, da GM, da General Motors. Na verdade, são 7 arranha-céus interconectados no centro de Detroit.
E as pessoas imaginavam que com isso a cidade teria um ressurgimento, escapando desse apelido, né, de cidade fantasma. A GM, a General Motors, tem o seu escritório ali, o seu centro administrativo mundial da sua empresa. Mas isso realmente não ajudou a cidade, pois a maioria das pessoas moravam realmente na região metropolitana. Para ajudar, em 1913, a cidade declarou falência, tornando-se a maior cidade dos Estados Unidos a declarar falência. Mas o lema da cidade, mais uma vez, entra em vigor. E em 7 de novembro de 2014 foi aprovado o plano da cidade sair da falência, que era em torno de 19 a 20 bilhões de dólares. Mas logo no mês seguinte, a cidade saiu oficialmente da falência. Hoje a cidade ela passa por uma reestruturação, onde as pessoas têm até comprado terrenos e prédios que estavam abandonados para transformar a cidade mais uma vez, ressurgir ela das chamas. Hoje ainda encontra-se na cidade terrenos abandonados, casas destruídas, mas em menor número, porque muitas pessoas estão comprando essas casas, esses terrenos e mudando a cidade. A iluminação pública voltou a funcionar em pleno vapor, porque havia muitas ruas sem energia. A cidade, boa parte, era bem escura. E com isso, a violência era muito grande na cidade. A cidade está se tornando uma cidade melhor e tem realmente um futuro melhor. E ela poderá realmente ressurgir dessa destruição. Nós encontramos no Salmo 13 um salmista que passa pelo desastre interior, com aflições e desesperança, mas que no mesmo texto nós podemos encontrar esse lema aqui que nós estamos vendo, né? Esperamos coisas melhores, ressurgirá das chamas. Vamos ler o Salmo 13? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi, autor desse salmo, está vivendo um momento de provação, de tribulação que o perturbava. Isso era recorrente na vida dele, como é na vida de todos nós. Quantos salmos foram escritos baseados nas situações reais na vida dele? Sem dúvida, mais uma vez, Davi usa uma linguagem para expressar os seus sentimentos e também do povo de Deus, diante das provações que perturbava a ele e ao seu povo. Este salmo é chamado por muitos de Salmo Até Quando. O pastor Exaltino Gomes Coelho, filho, num dos seus estudos, fala que o salmo parece um salmo uivante, pela incessante repetição de clamor até quando. São 4 vezes até quando. Era a expressão de um sofrimento intenso, um clamor pungente. Deus se esqueceu dele e escondeu o rosto. É que diz o pastor Exaltino. Havia no salmista uma dor muito grande. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Ou posso até afirmar que muitos, diante desta pandemia, estão passando por isso. Por muitas provações, por muitas dificuldades. Nós encontramos aqui nesse salmo
um ambiente de aflição, mas ao mesmo tempo um ambiente de que possa ter uma melhora nas situações e que Deus pode fazer ressurgir este homem das chamas da desolação interior que ele está vivendo. O que ele fez quando experimentava esta tribulação que nós não sabemos qual era? Eu acho que, como você, como eu, se estivermos vivendo essa desolação, dessa chama interior de tristeza, de aflição, nós podemos encontrar em Deus uma melhora e podemos ter a esperança de ressurgir dessas chamas interior. Nós encontramos aqui 3 momentos neste texto. Primeiro, Davi expressa a Deus a sua ansiedade. Depois ele faz uma oração e em seguida canta um cântico de fé. Primeiro ele expressa a Deus a sua ansiedade. Quando ele fala assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? É que interessante que o Davi não fala sobre doença. Provavelmente, realmente tem um problema interior que o incomoda, talvez um próprio medo. Ele tem aquela sensação, aquele sentimento que de alguma forma Deus o abandonou. E ele entra em desespero e não consegue, como diz, a resposta de Deus. Quando ele fala: até quando? E acho que a pior coisa que todos nós podemos enfrentar diante das tribulações e das provações é um provável silêncio de Deus. Eu falo provável porque, na verdade, Deus está respondendo a nós diante de circunstâncias difíceis, onde não temos uma resposta clara. Porque acho que todos já ouviram essa expressão, que Deus responde sim e não, espera. Então, quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, é o silêncio de Deus em nossa vida. E isso aplaca em nós, como se algo fosse horrível de acontecer em nós. Porque o silêncio divino realmente nos traz essa sensação. A dor e a ferida, ela vem imediatamente diante da situação. Nós temos aflições. Nós precisamos entender uma coisa: as aflições fazem parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Mas será que Deus pode realmente se esquecer de nós? Será que Ele realmente nos abandona? Eu lembro do outro texto de Paulo, em que ele diz lá em Romanos 8, que nada, nenhuma circunstância, que não haverá nada nesse universo, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus realmente não se esquece de ninguém. Ele não abandona a quem quer que seja. Na verdade, se a gente for olhar bem a situação, quem tem essa ação de abandonar é o ser humano, nós. Quantas vezes nós abandonamos a Deus e a confiança que nós temos nele? A verdade é bem outra. Somos nós mesmos que esquecemos de Deus. E aí, quando o buscamos, sempre o buscamos em desespero. Não tem problema nenhum de buscarmos ele em desespero. Mas nós temos que lembrar que cada vez que esquecemos de Deus, quem sofre somos nós mesmos, não é Deus. Então aqui nós temos a expressão da ansiedade de alguém ao Deus, porque nós temos liberdade de colocar-se diante de Deus, a nossa ansiedade. Um outro texto de Paulo, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Devemos levar diante de Deus toda a nossa súplica
toda a nossa necessidade e toda a nossa aflição. Aqui nós encontramos nesse texto também uma oração. Ele faz uma oração. Davi, ele faz uma oração no verso 3 e 4, onde ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Não é uma oração muito normal, mas ela é muito pessoal, muito intensa, muito emotiva, que vem lá do fundo da alma. E aqui nós encontramos uma oração onde ele pede a atenção de Deus e pede para que Deus responda a sua oração. Logo no início ele diz: olha para mim e responde. Mas por que ele faz isso? Porque, como já disse, o silêncio dói. Coisa pior do mundo você estar falando com alguém e com o próprio Deus e ter como resposta o silêncio. Mas ao mesmo tempo, nessa oração, ele entende que Deus pode dar um direcionamento. Quando ele diz assim: ilumine os meus olhos, no sentido de levantar o semblante. O pastor Isaltino, mais uma vez, ele fala aqui nessa parte, que no hebraico, essa expressão está baseada na questão de soprar o fôlego da vida. É o chamado reanimar. Então, quando ele pede para que Deus ilumine os seus olhos, é para que Deus o reanime, que dê a ele novamente aquele sopro da vida, porque ele está se sentindo morto. Porque olhos são janela da alma. Por isso que nós devemos confessar aquilo que está dentro da nossa alma. Se está doendo, se é medo, se é aflição, você tem que colocar isso diante de Deus. É abrir realmente a sua vida e o seu coração. E sem ter o desespero em si. Nós temos que lembrar que nós temos que colocar diante de Deus a nossa vida, crendo que Ele pode realizar a sua obra em nós. E por último, nós encontramos no mesmo salmo, além da expressão de ansiedade e de uma oração que tem uma objetividade bem explícita do que ele quer, ele também canta um cântico de fé. Ele diz assim no verso 5 e 6: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aqui uma mudança de comportamento, de uma visão, de uma perseverança na confiança em que Deus pode agir. Mais uma vez aqui citando o pastor Isaltino, quando ele fala que o que, na verdade, o autor está dizendo aqui, que ele confia na bondade de Deus, no amor eterno, que é infalível. Porque tudo passa e há sempre falhas, mas no amor de Deus há alívio. Deus te ama, Deus me ama. Ele no início está realmente queixoso, mas ele termina louvando a Deus pelo bem que me tem feito. Então o mal que existe não vem de Deus. O mal vem das pessoas, dos seres humanos, daquilo que eles contribuem para que o mundo esteja vivendo essa situação, por exemplo. Mas um dia Deus vai nos suprir. E nós temos que lembrar do passado, daquilo que Deus já fez, e logo nós sabemos que Ele pode fazer. Se Ele já fez, por que Ele não fará novamente? Davi, realmente, ele persevera em confiar em Deus. Ele também persevera em alegrar-se em Deus, para que no final ele cante a Deus e louve pelo que Ele já tem feito. Eu queria concluir essa pequena mensagem dizendo que quando a dor é muito grande, deve-se correr para Deus. Corta. E
queria concluir essa pequena mensagem dizendo que o que nós devemos fazer nesses momentos de aflição é aquilo que o próprio salmista fez. Ele correu para Deus, colocou-se diante dele, colocou a sua ansiedade, fez uma oração e ao mesmo tempo ele já passou a confiar e perseverar que Deus irá agir na vida dele. E esse lema da cidade de Detroit lembra muito bem aquilo que Davi escreveu nesse Salmo 13. Nós devemos sempre, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos problemas que estão presentes em nossa vida, lembrar que podemos esperar uma melhora e que poderemos ressurgir das chamas, porque Deus está conosco. E diante dessa pandemia que todos nós estamos enfrentando, de forma direta ou indireta, pessoas que estão doentes e morrendo, parentes que estão sentindo a falta dos seus queridos, os médicos e enfermeiras que estão ali naquela batalha, pessoas que estão tendo problemas em comer, pessoas que estão tendo problemas nos seus relacionamentos, que estão tendo problemas financeiros, que possamos encontrar em Deus a nossa melhora e o nosso ressurgimento. E no final de tudo isso, poderemos cantar um cântico, dizendo: perto está o Senhor, e quero estar perto dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
estamos chegando ao final de mais um encontro para adorar, de mais um encontro para celebrar ainda em casa. E convido você para estar presente no próximo domingo, junto com a gente novamente, que você possa, durante a semana, orar pelos irmãos, orar pelas pessoas, e você tenha uma oportunidade também para novamente estar presente com a gente durante essa semana, na quarta-feira, 7h30, no Facebook. Então, traga o seu pedido e se conecte novamente para juntos orarmos e pedirmos a Deus, levarmos a Deus as nossas orações e podermos sentirmos presentes com os irmãos, mesmo nesse momento distante. Obrigado, uma boa semana e que Deus abençoe você, a sua família e os seus. Amém.